não sei que a gente pode disponibilizar, né? Então, como não tenho informação de todos, eu gostaria de perguntar à professora Ana Grazielli, qual perfil que a gente pode disponibilizar? Gabi/CEPAC, é isso? Professora Cibele, CPNV. Oi, João. Ó. Oi, Jean, boa tarde. Boa tarde, pessoal, também. Boa Isso, tarde. Gabi CBQ. CPAQ, desculpa. Professor Cauê, só INF ou tem um outro perfil que a gente... Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu acredito só o INF mesmo. Ok. Professor Edson, é da diretoria, professor Edson? Dica com 2 As Prograde. A Gleice está na reunião. A Gleice é do CISTA, né? Vou ter que mandar, ter que disponibilizar para ela. Professor Marco Antônio, também CPNV, né, professor? Acho que é isso, eu não escutei, não ouvi aqui. É isso mesmo, né, professor? Gabi CPNV. Gabi, ok. Isso. E o Marcos da Facom, Marcos, qual que é o perfil que eu posso disponibilizar? Oi, boa tarde. O meu pode ser no SPED/Facom. Vou mandar no chat ali. Por gentileza. Tá. Ok. Aí agora fica pendente só o da Gleice, e aí depois a gente disponibiliza para ela, porque eu acho que ela é representante do CISTA, e aí eu não sei como é que é o acesso do C dela. Então, Cássio, aí depois se você puder disponibilizar para a gente, por gentileza, para esses perfis, para assinatura, aí já vou colocar aqui na apresentação. Então, professor Cauê, também muito prazer, né, professor Cauê, a gente tinha se falado já pelo WhatsApp aí, né, mas e por e-mail, mas é um prazer tê-lo conosco aqui, tenho certeza que será de grande utilidade, tá? Hoje, eu queria falar, né, que também que o Marcos Isec, ele também está aqui na portaria, na comissão estratégica, então ela foi alterada, antes era a portaria 888, que instituiu as comissões temáticas, mas agora foi alterada pela portaria 965, então agora o Marcos Isec, ele faz parte também da comissão temática de estratégias institucionais, então seja bem-vindo, Marcos. Agradeço muito a disponibilidade. Bom, o que a gente precisa agora, nesse primeiro momento, é fazer a aprovação da ata da primeira reunião, né? Então, a gente já pegou as unidades do SEI, eu não vou fazer leitura porque a gente já mandou no grupo, né? Espero que todos tenham lido. Eu só preciso saber se alguém se opõe à aprovação da ata como está, ou se a gente pode aprovar do jeito que está. Podemos? Então... Pode. Ok. Então, como não há impedimentos, né? Ok. Então, a gente vai seguir. E aí, a Cássia, assim que ela disponibilizar a ata lá no SEI para que a gente possa assinar, a gente avisa aqui, ou depois da reunião no grupo, a gente avisa para que essa ata possa ser assinada, tá bom? Então, agradeço, obrigado. Bom, e só para contextualizar, professor Cauê, que não pôde estar aqui, né, o professor Marco Antônio, ele não pôde estar na reunião passada, mas também a gente já teve uma conversa, o Marcos Isec, a professora Carolina, qual foi o contexto, né, da criação dessa comissão de estratégias institucionais? O PDI da universidade, o plano estratégico da universidade, está sendo elaborado para o próximo período, né, salvo engano, acho que é 25-30, de 2025 a 2030, e há uma comissão central de elaboração do PDI, que tem, entre várias atribuições, a elaboração da matriz SWOT para subsidiar as decisões sobre o planejamento estratégico da universidade. E a comissão estratégica delegou
essa responsabilidade dessa elaboração delegou para que a Comissão Temática de Estratégias Institucionais possa fazer isso. Então, de forma resumida, é isso que aconteceu. Então, o que a gente precisa fazer é pensar em formas, em como a gente vai construir, juntos com a Comissão Central, a elaboração, né, da matriz SWOT, tá? E como a gente vai fazer a análise. Então, essa é a responsabilidade da comissão. Professor Marco, por gentileza. Professor Marco, seu microfone está desligado. Eu peço desculpa se talvez você tenha falado, que eu acabei me desligando por um outro problema aqui. A gente saiu da outra reunião com a data de 23 de setembro, e aí eu recebi essa de 2 a 4, aí depois se você puder explicar com detalhe. Perfeito, então é isso eu ia explicar já. Então, assim, eu estou só contextualizando o que aconteceu, né? E aí eu vou, nesse meio tempo, nós fizemos uma outra reunião depois dessa primeira reunião da comissão, eu, professor Marco, professor Giovan, professora Cibele, professor Eric, nós fizemos uma reunião para tratar sobre a metodologia, né? E nisso a gente estava com a data de 23 de setembro, né? E aí, mas eu já explico o que aconteceu. Isso é um fato novo, isso mudou totalmente aqui o que aconteceu, tá? Então, estava explicando para a professora Colenina, para o professor Cauê, né, para o Marcos Isek, que a gente tem essa responsabilidade a gente tem algumas responsabilidades, mas entre elas, aí elaborar, e com prazo até final de setembro, de elaborar a matriz SWOT, né, para que possa subsidiar o planejamento estratégico. Então, aconteceu esse fato novo, professor Marco, que foi a questão da mudança da data. A gente estava tentando articular, principalmente com a reitoria, a questão da data, e setembro está um mês muito complicado de agenda. A gente não está conseguindo fechar a agenda com a reitoria. O prazo que a gente teria atrapalharia a próxima comissão, que é a comissão da UFMS participativa, que eles vão fazer as visitas, né? Então, assim, eles já querem levar esses dados, essas informações com eles para a UFMS participativa. Então, isso já vai começar a ajudar a subsidiar as decisões da UFMS participativa. Então, a única data que conseguimos marcar com a reitoria foi nesse período de 2 a 4 de setembro, tá? E isso mudou todo o nosso planejamento. Então, a gente estava com um planejamento, inclusive com a comissão temática de estratégias institucionais, a gente estava com um planejamento de trabalho e isso teve que ser alterado em virtude dessa data, tá? Então, eu vou passar isso para vocês, o que a gente pensou da metodologia, e aí eu peço licença só mais uma vez para explicar para o professor Marco Antônio, professor Giovan, professora Cibele, professor Eric, que nós tivemos uma reunião, né, para falar um pouco sobre a metodologia, né, e aí a gente tinha definido alguns temas, e isso mudou um pouco, tá, então eu já vou explicar também. Então, a minha ideia é explicar os passos agora, o cronograma, tá, e depois quais serão as próximas etapas, as próximas responsabilidades da comissão. Então, nessa explicação está permeada aí a metodologia da elaboração da matriz SWOT, tá? Então, eu vou tentar ser um pouco, não prolixo, né? Um pouco mais resumido para a gente até ganhar tempo. Mas, enfim, a primeira tarefa, o primeiro passo nosso é mandar um convite, tá? Com instruções para os membros da comissão central, né? E aí a comissão é a comissão central, né? Que envolve todos aí. Então, até hoje, então, a gente fazendo essa aprovação agora dessa metodologia, a gente já vai preparar e já mandar o convite para a comissão central hoje, tá? E o que envolve esse convite, né? É a participação nos dias 2 a 4 de setembro, né? A gente precisa preparar aqueles documentos que vão subsidiar a decisão de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, para ser enviado por e-mail. E no e-mail, a gente já vai mandar instruções solicitando o levantamento preliminar desses itens, né, dos pontos fortes, fracos, das oportunidades e ameaças. Então, o que mudou? O que a gente decidiu aqui
e aí eu já querendo validar com vocês. A ideia foi que assim, olha, não vamos pegar a comissão de surpresa, no sentido de chegar lá no dia e falar, ó, agora nós vamos pensar, fala assim, já vamos tentar provocar que a comissão comece já a pensar nos pontos fortes, nos pontos fracos, nas oportunidades e ameaças, para que chegue no dia do evento, da reunião, desse workshop, para que a gente só possa decidir prioridades, por exemplo, ou acrescentar alguma coisa ou outra, sabe? Ao invés de começar a esquentar uma possível discussão, e aí ela começar a ganhar corpo, e aí quando começar a ficar boa, não. Aí a ideia é já trazer e ganhar esse tempo, né? Então a gente, sem limitação, sem olha, levante 5 pontos fortes, não, a gente vai trazer, olha, aponte os pontos fortes da UFMS, aponte os pontos fracos, as oportunidades e ameaças, né? Então, a gente vai enviar esse e-mail com essas instruções, com esses documentos que podem subsidiar, e aí eu já vou falar deles daqui a pouco, tá? De quais são esses documentos, que podem subsidiar esse tipo de decisão, esse tipo de informação, tá? Aí no e-mail também vai ter orientação específica para os campos sobre a questão de diária, né, orientação orçamentária, enfim, isso também vai no e-mail. Se já não foi nessa orientação que o senhor recebeu, professor Marco, eu não tenho certeza se já foi, porque eu não acompanhei o que o gabinete mandou de comunicação para vocês agora. Mas a gente já tem essa... Ah, já foi, ok. Então, feito isso, a gente estava com a ideia de pedir esses dados até quinta-feira, dia 29 de agosto. Tá? Então, no dia 30 de agosto, nós, da DIPLAN e da comissão, nós teremos a tarefa de recepcionar esses dados e compilar. Então, receber esses dados e já começar a preparar para disponibilizar para o evento no dia 2. Tá? E aí, o outro passo é nesse período, que aqui para nós é feriado, dia 26, né, aqui em Campo Grande, mas entre 27 e 30/8, nós vamos preparar questionário, preparar formulário, escolher as ferramentas, e aí tá com a ideia de definir escala aqui, mas nós já temos uma ideia dessa escala, a gente vai falar para vocês, tá? Então, basicamente, esse é o passo antes de iniciar o evento. No evento, o que vai acontecer? O evento vai começar dia 2, às 13 horas, tá? Para que possibilite o pessoal dos campos a questão do deslocamento, né? Então, vai começar às 13. 13h30, nós vamos fazer a abertura, vai ter a palestra, né? Do reitor, da vice-reitora, né? E aí, a gente vai mais ou menos 1 hora, né, em torno disso, sobre a abertura. Às 14h30, a gente vai apresentar a metodologia, de que forma isso vai ser discutido, né, a gente vai apresentar o que já foi recebido, e aí a gente já vai dividir por temas. Eu disse aqui que a gente vai dividir por temas, mas eu peguei o texto antigo, e na verdade não será por temas, será por grupos, tá? E aí eu vou explicar a questão dos temas. Nós vamos separar por grupos, tá? E aí às 15 horas vai dar início nas salas por grupos. A ideia é separar em 4 grupos, e esses grupos não terão temas específicos, tá? Eu já vou explicar. E aí, mais ou menos 2 horas de discussão na sala, com a presença de facilitadores, tá? Então, assim, o papel do facilitador vai ser basicamente acompanhar, registrar as informações, né, e estimular a discussão caso ela não esteja acontecendo, ou caso ela tome um rumo que não seja a questão de discutir os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, tá? Então, vai ser esse o papel do facilitador, basicamente, tá? E aí, às 17 a gente encerra com orientações para o dia 3. No dia 3, o que vai acontecer? Nós da DIPLAN e da comissão temática, nós precisaremos, tá, do dia 3 para compilar esses dados, para reunir esses dados e para tomar as decisões de priorização lá dos pontos fortes e fracos, tá? Mas a comissão central, ela terá um papel, ela discutirá outros pontos,
tá, referente à elaboração do PDI, então, assim, eles discutirão, mas não será, no dia 3, não terá evento da elaboração da SWOT. Então, esse ficará reservado para nós, da DIPLAN e da comissão, para a gente consolidar e compilar tudo que foi recebido, tá, de informação. E aí, no dia 4, às 8 da manhã, a gente já com a matriz SWOT, com todos os pontos fortes, fracos, com todas as oportunidades e ameaças já definidas e priorizadas, aí sim, com uma matriz SWOT única, né, nós faremos essa o que a gente chamou aqui de inter-relação. Então, nós vamos fazer com que a comissão central, ela faça a relação entre cada ponto forte, cada ponto fraco, com as ameaças e oportunidades. E aí ela vai decidir, olha, o quanto esse ponto forte, ele ajuda a aproveitar essa oportunidade que está se apresentando. Então, nós vamos colocar uma escala para isso, a comissão vai decidir, vai fazer isso, separada por grupos também, então vai ser feita essa divisão por grupos, e aí nós vamos fazer essa relação entre esses pontos, fortes e fracos, com as ameaças e oportunidades. Então, eu terei mais ou menos 1h30 para isso, né, e o encerramento com orientações de continuidade do trabalho. Então, o evento vai acabar dia 4, provavelmente na hora do almoço, mas a matriz SWOT ainda não estará definida. Nós, da comissão e da DIPLAN, precisaremos discutir, né, tudo o que foi levantado e preparar as análises para que seja disponibilizado para a comissão central, tá? E aí, se tiver qualquer dúvida, vocês podem me interrompendo aí, tá bom? Bom, essa será basicamente a programação do evento, né? Então, tem algumas definições, né? Então, como eu disse, apesar de estar escrito lá de grupos temáticos, serão só 4 grupos, sem temas específicos, porém, o facilitador, ele vai ter uma lista com sugestões de temas que podem ser abordados, tá? Não significa que devem ser abordados. Então, o facilitador vai ficar com esse papel aí de acompanhar o grupo, de verificar se está sendo discutido, tá? E aí, nesses temas, ele pode, se o grupo perceber que o grupo está estagnado, não está evoluindo, aí o facilitador pode sugerir, né, a abordagem desses seguintes temas, né, então seja a inovação, internacionalização, empreendedorismo, e tentar fomentar aí essa discussão, né, ok? Então, esses são os grupos, tá, que a gente discutiu, e a gente trouxe aqui para a metodologia, tá, e aí nós vamos escrever depois essa metodologia, caso vocês aprovem, ou caso vocês tenham mais sugestões, tá? As fontes de dados. Então, eu disse que a gente vai mandar no e-mail alguns documentos, mas nós temos algumas preocupações no envio desses documentos. Primeiro, a gente enviar muito documento, muita informação, né, que vai acabar não sendo lido pela comissão. Então, a gente achou que, olha, a gente teve essa preocupação de pensar nesses documentos, quais documentos seriam. Na questão do ambiente interno, né, toda a comissão basicamente são gestores da UFMS, são pessoas que estão trabalhando no dia a dia, então eles sabem, ou deveriam saber, quais são os pontos fortes e fracos da UFMS, tá? Então, nessa questão, a gente não se preocupou tanto em levantar documentos para subsidiar a decisão porque a gente acha que pode influenciar de alguma forma na decisão deles. Então, a gente tem essa preocupação também, de influenciar a decisão do que vai vir de ponto forte, ponto fraco, e a gente não queria influenciar ou limitar esses dados, principalmente os dados preliminares, tá? Que vêm antes da reunião. Então, eu vou abrir aqui para que vocês possam ver. As meninas separaram alguns documentos aqui que julgam importante. Por exemplo, o Plano Plurianual da União para 2024-27, porque é um documento que mostra quais são as intenções do governo, de como o governo pretende gastar com a educação. Então, de repente, pode surgir uma oportunidade aqui ou não. Então, é um documento que talvez precise ser analisado.
Mas se você for abrir o plano plurianual, é uma lei muito grande, tem muita informação, muitos anexos, então, assim, se a gente disponibilizar esse documento, talvez ninguém da comissão vá ler. Então, nós fizemos um resumo, e, na verdade, esse resumo, ele não tem intenção de direcionar no sentido de falar, olha só, tem um gasto aqui com educação, mas esse gasto a gente não vai mostrar aqui no resumo. A gente vai mostrar só esse outro gasto que interessa. Então, assim, a gente não teve esse tipo de preocupação, aliás, a gente teve o tipo de preocupação de não direcionar a análise, mas a gente trouxe, olha, nessa lei que institui o plano plurianual, no mapa estratégico, ele traz a visão de futuro para o Brasil. Então, ele traz valores, diretrizes, né, algumas coisas que podem ser importantes para análise. Eixos, objetivos, estratégias e programas, então a gente traz algumas coisas que o documento traz, né, desenvolvimento econômico e sustentabilidade climática, defesa da democracia. Então, a gente traz algumas coisas que para direcionar a leitura, vamos assim dizer, tá? Claro que não vai substituir a leitura desse ou o entendimento desse documento, mas é uma forma da comissão pelo menos ler o resumo e ao invés de não ler nada, né? Então foi uma forma que a gente achou, tá? E aí isso a gente fez para todos os outros documentos que estão aqui. Esse documento a gente vai disponibilizar depois no Drive lá e a gente também vai mandar no e-mail, né? Então, são vários os documentos e todos eles com resumo para que possa ajudar na leitura, no direcionamento da leitura do que for mais importante para a matriz SWOT, tá? Então, e aí, claro, pensando no ambiente externo, né, no que pode ser uma oportunidade ou numa ameaça, dependendo do entendimento. Então, a gente vai mandar esse documento e a gente também, como que será a análise, né? Só antes de falar sobre análise, eu queria explicar a questão dos grupos lá, por que foi separado. Então, por exemplo, numa reunião que a gente teve, que não foi da comissão temática, mas foi só dos professores, Giovan, da professora Eric, professora Cibele, né? A gente discutiu, professor Marco Antônio, a gente discutiu sobre a questão de utilização da matriz SWOT anterior, né? Qual foi o problema que identificamos na matriz SWOT anterior, e isso minou um pouco o aproveitamento dela, tá? O aproveitamento da questão dos grupos temáticos, tá? A matriz SWOT anterior, na verdade, eram 4 matrizes SWOTs, né? Era uma para cada tema. E aí o que acontece? Tinha um tema lá que era de graduação, graduação presencial, EAD e assuntos estudantis. O outro era pós-graduação, internacionalização, enfim. Aí o terceiro grupo era infraestrutura e sustentabilidade, e o quarto grupo era governança, gestão e compliance, né, conformidade. Então eram 4 grupos e 4 SWOTs diferentes. A gente simulando aqui, pensando nessa matriz SWOT, nessas 4 matrizes SWOT, primeiro que a matriz SWOT, ela não é da UFMS, ela se tornou 4 matrizes de 4 partes da UFMS. E a gente achou isso um problema, principalmente quando formos fazer a relação entre pontos fortes e ameaças e oportunidades, pontos fortes e pontos fracos com ameaças e oportunidades. A gente imaginou que, falando assim, olha, se a gente identificar, por exemplo, um ponto forte da infraestrutura, né, como a gente vai dizer a relação desse ponto forte com uma oportunidade lá da graduação presencial, sabe? Como a gente vai fazer essa relação sendo 4 SWOTs diferentes? Então, a gente imaginou que a SWOT separada como estava não agregaria valor para o FMS. E pode ser que a gente estaria dando, como que eu posso dizer, o mesmo peso para temas que têm pesos diferentes. Então, assim, tem uma matriz SWOT só de infraestrutura e sustentabilidade. Será que infraestrutura e sustentabilidade tem o mesmo peso da graduação? Ela precisa de uma SWOT só para ela?
é o mesmo peso da graduação presencial, da EAD, do assuntos estudantis. Então, assim, a gente fazer 4 SWOTs, são 4 atenções que a gente tem que dar, e a mesma atenção para todas as SWOTs. Então, assim, é só uma reflexão de que talvez separar por grupos, primeiro, que a gente não consiga fazer essa relação, e segundo, que a gente obrigatoriamente estaria dando peso. Então, o que a gente sugeriu? A gente pode fazer até por grupos, tá? Poderia ser grupos temáticos, mas a matriz SWOT teria que ser única. E sendo por grupo temático, né? Então vamos dizer que vamos manter esses grupos temáticos aí, vamos tentar falar, levantar os pontos fortes, pontos fracos. A matriz, como ela é única, a gente precisa priorizar, né? Então vamos dizer que a gente levante 10 pontos fortes aqui da graduação, né? E 10 pontos fortes da infraestrutura e sustentabilidade. Na matriz SWOT final, né, a gente vai precisar priorizar quais são os mais importantes. Nós vamos pegar, por exemplo, 3 pontos fortes da graduação e 3 da infraestrutura e sustentabilidade, quer dizer, nós estamos dando, aí no final das contas, nós estamos dando o mesmo peso, né, de análise para infraestrutura e sustentabilidade do que para graduação. Então, foi um questionamento que fizemos e decidimos não fazer por grupos. A gente decidiu, como esse grupo, a comissão central, ela é estratégica, ela conhece, né, a universidade, a gente decidiu que, olha, vamos deixar que venham esses pontos fortes e fracos de forma preliminar, e aí a gente possa analisar, né, esses pontos fortes e fracos que vierem, né, e aí falando especificamente do ambiente interno, para que a gente possa entender como os gestores estão vendo a UFMS, para a gente preparar a forma de priorizar isso no grupo. Então, aí a gente vai analisar e ver como veio, para que também a gente possa saber para preparar para o grupo. Eu não sei se eu fui muito confuso, se eu fui claro, se ficou alguma dúvida. Tá tudo certo por enquanto? Então, e aí, no dia 4, então, assim, basicamente no dia 2, a gente já vai ter os pontos fortes e fracos, o que a gente vai precisar é priorizar no dia 2, no primeiro dia de reunião, tá? No dia 2 à tarde. Então, a discussão vai ser para priorizar e acrescentar alguma coisa que eventualmente não apareceu nessa lista preliminar, tá? Feito isso, no dia 4, a gente vai fazer essa relação. Então, só para dar um exemplo, né, a gente vai levantar aqui um ponto forte 1, e aí vai ter várias ameaças, vai ter várias oportunidades, nós vamos fazer o relacionamento, né, da questão do impacto desse ponto forte 1, no quanto, por exemplo, ele pode ajudar para aproveitar essa oportunidade 1, e no quanto ele pode, qual que é a força para impedir que essa ameaça 1 aconteça, sabe? Então, a gente vai fazer um questionamento e uma definição de valores para isso. Então, por exemplo, se a gente disser, olha, essa oportunidade 1, ela é muito forte ela tem uma relação muito forte para aproveitar essa oportunidade, né? Então, a gente pode, numa escala de 0, 1 e 2, onde 0 não tem relação nenhuma, 1 tem uma relação parcial, e 2, uma relação muito forte. Ele pode influenciar muito tanto para aproveitar essa oportunidade, ou quanto para combater essa ameaça, alguma coisa nesse sentido. Precisamos elaborar certinho a pergunta, tá? Então, vai ser 0, 1 e 2, por exemplo. A escala ainda não está bem definida, tá? Por que não pensamos, por exemplo, numa escala Likert, tá? A Likert, eu não sei se é só dessa forma, e aí vocês podem me corrigir, mas, por exemplo, vai ser numa escala de 1 a 5, onde 1 é muito fraco, 2 é fraco, 3 moderado, 2 é forte, 4 é forte, 5 muito forte. Então, ele vai numa escala, né? O problema é que isso, numericamente, eu não sei se ficaria fácil para consolidar isso depois. Pode ser até 10, né? Eu tô dando um exemplo aqui, eu nem sei se pode ser até 5.
No mínimo 3 pontos, ok. Então, eu estou colocando numa 5 aqui só para exemplificar. Então, na verdade, se a gente for observar o gráfico, numericamente ele vai crescendo de 1 a 5, mas o gráfico aqui é um extremo, né? O 3 já seria próximo, uma intensidade, né? Seria fraco, aí uma moderado para forte, né? Então, a gente achou que a escala Likert não ficaria tão fácil para depois para compilar esses dados. Então a gente pensou numa escala de 0, 1 e 2, onde 0 não tem influência nenhuma. Não, na verdade, eu só estou dizendo por que a gente não usaria uma escala Likert, professora. Pode falar, professor Marco. Sem o microfone, Marco. Eu estou entendendo que a forma como vocês estão sugerindo é Likert também. É Likert, ok. É que daí, eu não sei se... É que eu tinha visto alguns exemplos aqui, aqui de 1 a 5, a gente teria esse problema, né? Porque apesar do número estar crescente, o meio seria o moderado, né? E aí eu não sei se representaria bem, mas se essa é Likert também, então ok. Professora Ana Grazielli. Jean, é porque como eu trabalho com métodos quantitativos de análise, aí eu acho que talvez eu possa contribuir um pouco nessa questão. A escala Likert, como eu falei, dá para fazer de quantos pontos você quiser, na verdade. Só que quanto mais pontos você coloca, maior é a dispersão, né? Então, assim, se a gente colocar no mínimo 3 pontos, que é o recomendado na literatura, né? Você vai ter uma dispersão menor, mas também você tem menos dados para análise, né? Aí, assim, não necessariamente, se você colocar, por exemplo, do 0 até o 0 ao 5, né? O do 0 ao 4, do 1 ao 5, enfim, não necessariamente o 1 e o 5, eles vão significar isso, sabe? Subiu, aí desceu e caiu e fez um 1. Não é necessariamente dessa forma. Ela só vai identificar para você a intensidade, né? E assim, ela é uma escala que ela é utilizada, é uma escala quantitativa, né? Mas que dependendo da forma que você vai usar, ela coleta dado que é qualitativo. Então, por exemplo, quando a gente usa você quer fazer uma pesquisa de opinião, né? Você concorda com tal coisa ou discorda de tal coisa, né? O dado que a gente coleta é um dado qualitativo, mas o tratamento que você dá é quantitativo. Então, como é que eu vou analisar a percepção dos caras, né? Então, eu botei um número para traduzir isso, né? Mas é nesse sentido. Por isso que eu não entendi a hora que você falou faz uma curva, desce, aí eu fiquei um pouco na dúvida. Por isso que eu pedi para você poderia explicar para mim de novo o raciocínio, entendeu? Tá, vou explicar já. Professor Marco Antônio. Na verdade, assim, a Ana é especialista, né? Mas assim, o que eu queria dizer é que o que você estava propondo, 0, 1, 2, 3 pontos, é Likert. Mas assim, não sendo especialista, né? Me parece que 5 pontos é o ideal, mas só palpite, tá? Pode falar? Professora Cibele. Eu ia complementar, eu ia dizer o seguinte, né? Que na verdade o maior problema de escala ímpar, né, é a gente ter a questão do meio, né? Então, como aqui a gente está analisando pontos fortes e pontos fracos também, uma opção é a gente fazer os 4 pontos, né? E aí você não tem a questão do meio, né? Então, é uma possibilidade que é utilizada aí nos estudos. De 4 pontos indo de 1 a 4, é isso? Isso, porque aí a pessoa acaba se obrigando, né, a não ficar no mais ou menos, né? Que aí é aquele em cima do muro, né? Então, você avalia ou positivo ou negativo, ou muito negativo, né? Ou positivo. Então. E, professora Ana Grazielli.
É que assim, na verdade, tem teoria para sustentar as duas coisas, né? Então, assim, quem quer usar a escala ímpar tem os prós e os contras, quem quer usar a par também tem os prós e os contras, né? Então, o que é mais utilizado de fato, aqui o Marco falou de 5 pontos, né? Mas se a gente for olhar na teoria, a indicação é para você usar de 7 pontos, por quê? Porque de 7 pontos é aquela que você consegue ter uma dispersão, digamos assim, adequada, né, dentro do negócio. Mas assim, aí é uma escolha nossa, né? Como eu falei, tem quem defende os dois lados. Ok. Professora Carolina, por gentileza. Só para tirar uma dúvida, você precisa definir agora como que você vai mensurar a escala ou não? Pode ser mais para frente? Não precisa ser hoje. Não, porque quando a gente faz análise para definir a forma como você vai mensurar critérios, aqui no caso, né, que seria um critério de avaliação, muitas vezes, na hora que você está fazendo o levantamento dos dados, pode ser que você encontre um dado que seja mais interessante para você mensurar isso. Então, talvez definir isso agora, não sei se seria o melhor momento, né? Às vezes tem alguma outra métrica, né, que a gente possa observar que vai definir o objetivo. Isso aí. Você precisa saber o objetivo da análise. Então, talvez pode ser que tenha uma outra variável, né? Mas, perfeito. A gente pode decidir isso, inclusive, no dia 3, que vai ser esse dia que a gente vai ter para analisar. E aí a gente já vai ter os dados da priorização. Né? Então, a gente pode definir isso, que a gente vai definir essa escala, a forma como a gente vai analisar isso a partir no dia 3? Isso, eu acho. Ah, perfeito. Então tá. A forma de perguntar, ok, professor, a forma de perguntar é importante, exato. Então a gente fica no dia 3 também com essa responsabilidade, com essa atribuição de pensar nessa escala já para definição. Então agradeço a participação de vocês, é importante. Eu só quero mostrar aqui, isso está no grupo, vocês têm acesso, tá? Depois, se precisar, eu posso colocar novamente aqui o link da pasta, mas aqui no Google Drive, no material de apoio, tem a anterior. E aí, o professor Eric tinha perguntado no grupo que ele não encontrou o formulário, né, da anterior. Realmente, a gente não tem o formulário da anterior, porque da anterior foi feita por outra equipe, e a outra equipe não deixou isso disponível para nós, né, isso não estava escrito, né, então a gestão do conhecimento não estava bem elaborada. A intenção nossa é já deixar tudo certinho, né, mas aqui a equivalência era 0 nenhum impacto, 1 baixo impacto, médio impacto e terceiro alto impacto, nessa relação, né, então esse foi o que foi feito da matriz anterior, né, então foram quatro índices aí, né, a intenção de achar o 0 aqui, porque numericamente ele mostra que não tem nenhum impacto, e aí eu acho que ficaria, e aí é só uma visão minha, de que ficaria mais fácil da gente fazer a análise final, né, na hora de compilar, mas aí a gente define, então, no dia 3, tá? Então, assim, basicamente o que eu precisava passar para vocês era isso, eu falei até bastante, eu queria saber se vocês estão de acordo com que, eu já passo, professora Cibele, a palavra, eu precisava saber se estão de acordo com isso que foi discutido hoje, se foi discutido, nós vamos materializar isso e já vamos começar a disparar e-mail a partir de hoje para a Comissão Central. E, antes de fazer o convite, eu queria falar para a professora, pode falar, professora Cibele, por gentileza. Não, ia só tirar uma dúvida, Jean. Esse primeiro formulário que vai ser enviado agora, vocês vão passar para a gente? Quem que vai elaborar ele? Esse primeiro formulário que vai ser feito o levantamento? Vocês vão receber também, mas a gente pretende fazer pelo Google Forms, né, a gente manda e já vem planilhado, né, muito mais fácil para a gente tratar esses dados. E aí já com prazo de receber até o dia 29, mas a gente vai fazer, a gente vai elaborar, e aí a gente vai disparar. A ideia é já mandar hoje. Professor Marco Antônio, por favor. É a mesma pergunta da Cibele, se a gente vai receber antes de disparar para o grupo maior, para
Se vocês quiserem ler antes, se é essa pergunta, antes de enviar, a gente pode providenciar isso. Aí, antes de enviar, a gente disponibiliza no grupo com o ok de vocês, a gente envia depois. Pode ser dessa forma também. Porque isso vai ser um formulário aberto, né, Jean? Vai ser aberto, a gente não tem intenção de limitar. A ideia é a gente mandar, nem que for aquele artigo que a gente disponibilizou, que ele está um pouco mais didático, né, para que caso alguém queira entender o que é a matriz SWOT, como faz, o que se entende por ponto fraco, ponto forte, aquele artigo tem, e a gente vai trazer um resumo dele também, né, a gente vai disponibilizar esse resumo e o artigo, para que a pessoa possa, né, se inteirar do assunto, e aí a gente com prazo até o dia 29 para ele mandar para nós. Aí agora, você me perdoe, porque você passou todos os passos, mas eu estou aqui tentando entender. Tá. Porque, assim, eu estou pensando no processo, a gente vai receber, vamos imaginar aqui, como é um questionário totalmente aberto, quantas pessoas são na comissão central? Em torno de 50 pessoas, salvo engano. 50 respostas, por exemplo, de ponto forte relacionado à graduação, escritos de forma diferente, certo? Certo. E aí a gente não vai colocar tema, né? A gente vai esperar vir, mas deve vir. 50, então, estou aqui imaginando, né? E aí a gente vai ter que fazer um compilado, a gente vai ter que juntar isso para o dia 2? Eles vão juntar, Sibeli, o pessoal lá da Diplana. Nós da Diplana, nós vamos fazer isso, a gente vai estar dedicando só a isso, a gente já vai estar recebendo esses dados e a gente vai começar a trabalhar deles assim que começar a receber. Tá, assim, eu queria só acrescentar uma coisa para o que já foi perguntado, porque a Sibeli está falando, né, que é anterior. Eu sei que a gente está extremamente apertado, né? A pergunta né, se a gente vai ter acesso ao que vai ser perguntado, porque eu sei que está todo mundo enrolado, e hoje é sexta-feira, né? Tem gente que já está... A Ana está com cara de estar com uma taça de vinho ali do lado. A questão é só se a gente pode antecipar alguns problemas desse roteiro, uma vez que ele vai aberto, né? Antes de que isso chegue na comissão central, né? Minha pergunta era mais nesse sentido. Pode, sim, a gente pode pactuar isso, olha, a comissão temática precisa ver isso antes de ser enviado, ok, a gente manda isso, a gente vai providenciar isso, a gente disponibiliza no grupo assim que a gente puder. Hoje, na verdade, assim, é uma pergunta para a comissão, tá? Porque eu não estou querendo impor trabalho para ninguém, assim, é uma questão que é delicada, né? Mas é só uma pergunta. Ok, professor Eric. Gente, boa tarde para vocês, satisfação estar com vocês novamente. É só um acréscimo ao que a gente está conversando, porque a minha dúvida, eu acho que era justamente essa, para a gente poder, de alguma forma, né, observar esse formulário, né? Tem várias possibilidades, várias preocupações que podem vir pela frente, mas a minha preocupação era justamente se a gente poderia dar uma olhadinha nesse formulário. E você falou, Jean, em relação à questão do artigo, né? O artigo vai acompanhando, imagino ali, como uma leitura complementar, né? Se no formulário, estou pensando aqui, se a gente puder, se tiver um campo ali para esclarecer o que é uma oportunidade, uma ameaça, ponto forte, ponto fraco, de acordo com o artigo, acho que fica mais fácil para a pessoa fazer a leitura e já responder, do que buscar uma fonte auxiliar, que de repente seja mais difícil de observar. São detalhes que cada um de nós acho que vai poder ter a oportunidade de dar uma olhadinha, para ver, até para se colocar no lugar do respondente, né? E tem pessoas que já se dedicam há mais tempo a esse tipo de trabalho, de método, e já facilita. Para a gente, às vezes, é mais fácil. Mas para quem nunca teve a oportunidade de responder uma ameaça, às vezes se confunde, né? Então, é mais nesse sentido mesmo. Tem total razão, tem total razão. O artigo, ele tá bem didático, como eu disse, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer um resumo daquele artigo para que a pessoa, para que não seja difícil ler aquele... Às vezes a pessoa não vai ler. Então a gente quer trazer um resumo para dizer, olha, realmente, o que é ponto forte, o que é ponto fraco, o que é ameaça, o que é oportunidade, e como que pode buscar isso na UFMS. De repente eu falo, de onde que eu vou tirar isso, né? Mas aí a gente pode sugerir alguns documentos, mas é sugestão, não é só, não é taxativo, né? Então a gente vai pensar nisso. E aí são esses documentos do ambiente externo, né, principalmente. Sim. Professor Marco?
A Ana, que realiza a pesquisa quantitativa, né, o retorno é de 4%, né, e não vai ler, tá? Não vai. Nós somos professores, né, e a gente foi bombardeado na pandemia, bombardeou também com pesquisa e não retorna. Então, assim, precisa ser o mais simplificado, ele que está certíssimo, se a gente tivesse ali rapidinho o que é, ajuda. A gente está contando com a ideia de que de repente possa não vir respostas, tá? E aí isso vai ter que ser estimulado pelo facilitador no dia da reunião. E aí não vai ser só basicamente priorizar, vai ser sim levantar os pontos fortes e fracos lá na reunião. E aí toma esse contorno. Hoje como o grupo grande lá da Comissão Central é um grupo que tem gestores, né? Eu acho que também um trabalho lá, acho que reforça muito essa importância, né? Nós temos uma preocupação também do que acontece, não é limitar, mas assim, como que eu posso dizer? É que tem algumas pessoas que elas acabam naturalmente tomando conta da reunião. E aí pode acabar não aparecendo resposta daquelas pessoas que são um pouco mais tímidas, né, ou às vezes não querem se colocar em embates, isso pode acontecer. Então, uma primeira forma é esse formulário preliminar. Às vezes a pessoa quer contribuir, ela pode contribuir através desse preliminar e ser ouvida. Uma outra forma que a gente, e aí eu já te passo a palavra, professora Cibele, mas uma outra forma de fazer com que isso aconteça nessa reunião, né, do dia 2, a gente tentar fazer o que chamaram aqui de metodologia de galeria, né? Então a gente vai priorizou os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças no primeiro dia, né? O que a gente pode acontecer? Disponibilizar isso para que as pessoas de outros grupos possam avaliar, mas não no sentido de tirar ou colocar alguma informação ali, de repente fazer uma crítica sem, não digo uma crítica, mas assim, alguns questionamentos ou ponderamentos daqueles pontos fortes que foram levantados, pontos fracos. Aí isso eu penso que vai ajudar a gente até a fazer a análise no dia 3. Porque se uma pessoa que ela não conseguiu participar, seja por timidez, seja porque, né, às vezes outras pessoas têm um pouco mais de energia para discutir ali e tal, enfim, ela pode colocar algum ponderamento por escrito em algum daqueles pontos lá e a gente pode analisar isso, né? Se a gente achar que é alguma coisa que não faz relação, que não tem sentido, aí a gente pode descartar aquele comentário, mas se a gente acha que faz sentido, a gente pode ver de que forma pode aproveitar aquele comentário ali, se a gente realmente considera aquilo ou não. Então são formas de fazer com que uma pessoa que não está, né, que não participou tanto, que ela possa contribuir também. Professora Cibele, você ia dizer alguma coisa? Sim. Só fazer uma observação aqui, eu até mandei um documento para o professor Marco, e aí, só que eu não tinha visto o que eles tinham colocado aí nos documentos, mas eu fiquei pensando o seguinte, e aí fica para a comissão pensar também, né? A gente está disponibilizando aí uma série de documentos, né, e todos eles institucionais. E quando a gente está falando de futuro da universidade, eu sempre penso que a gente tem que olhar um pouco mais para fora. E eu acho que talvez a gente pudesse disponibilizar aí um documento do Banco Mundial que chama o Futuro do Trabalho, já que a gente está falando, né, de processo formativo, junto com esse documento. É um documento que está em inglês, tá? Mas dá para fazer aí um resumo, pelo menos das principais competências que estão sendo demandadas, né, dos profissionais para esse futuro, de repente, sei lá, resumir, fazer em português, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar enquanto instituição, né, para o mercado, o que está acontecendo. Então, assim, mesmo que as pessoas nem todos leiam, né,
para a gente colocar esse pontinho aí, desse olhar um pouco mais para fora também, dos muros aí institucionais, né, que a gente olha, talvez não estejam aí nesse documento da Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, olhar mesmo para mercado. Legal, professor, é importante essa contribuição. Se puder compartilhar esse documento lá no grupo do WhatsApp, ou quiser me mandar por e-mail também, a gente vai providenciar que ele esteja aqui, sim. Certo? Pessoal, então, assim, eu acho que são essas as informações que a gente precisava discutir, mostrar aqui para vocês. A gente vai ter outras discussões, mas os principais eram essas. É só um pouquinho que caiu aqui. Eu vou aproveitar para avisar que eu disponibilizei no SEI, tá? Conforme o perfil que mandaram, e aí para assinatura da ata e da lista de presença e o próprio processo. Estava falando, Jean? Que eu já disponibilizei. Não, aproveitei para antecipar e informar a todos que eu disponibilizei no SEI o processo dos perfis e também os documentos no bloco de assinatura da ata e da lista de presença. Legal, Cássia, obrigado, tá? E aí, só para finalizar, eu gostaria de fazer o convite para os facilitadores. Nós pensamos aqui nos professores que têm relação mais com essa área de gestão, facilidade nessa questão da discussão da matriz SWOT e tal. Eu gostaria de convidar, né, para atuar como facilitadores, se puderem, é claro, professora Cibele, professor Eric, professora Giovan e professora Carolina. Aí eu só falo com o professor Marco Antônio, que já se disponibilizou a ajudar a gente bastante, mas que a gente pensou que talvez a visão de diretor e vamos dizer assim, vestir o perfil do diretor seria muito mais importante nessa reunião do que o do ajudante do facilitador aqui nessa dinâmica. Então, como serão 4 grupos, queria convidar os 4 professores que são da área de gestão, né, de administração, e se vocês puderem, professor Eric, já agradeço aí, não precisa me responder agora, depois se quiserem me responder depois, no particular ou no grupo, vocês fiquem à vontade, tá? Mas aí a gente já fecha o convite, eu só peço para que, se não puderem, já me avisem quanto antes, para que eu possa, para que a gente possa providenciar, tá? Professora Carolina, obrigado por aceitar o convite. Eu ouvi a Cibele balançando a cabeça ali, dizendo que sim. Sim? Obrigado, professora. Então o professor Giovan deu ok aqui, então, obrigado a todos aí por aceitarem, vai ser importante, e eu acho que vocês podem contribuir muito, e eu acho que vai ser um bom trabalho, tá? Então, queria agradecer mais uma vez o tempo e a disponibilidade de vocês, deu aí uma hora de reunião, e aí eu fico à disposição aqui para tirar alguma dúvida, e caso queiram conversar, tá? Então, obrigado, tá, gente? Obrigado aí pela atenção. Obrigado você, Jean. Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Vamos tomar uma, Ana! Já. Bora! Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Deixa eu parar a gravação aqui. Professor Marco, obrigado aí pela... Cara, eu gostei da mudança.